Seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje vamos falar o que muda nos aviários com a chegada do verão e quais as novas tecnologias que estão sendo implantadas. Quem vai falar sobre este assunto conosco é o pesquisador da Embrapa, Paulo de Abreu. Olá, vamos falar um pouquinho agora do estresse calórico. Vem chegando o verão e as temperaturas tendem a aumentar muito. Para determinada temperatura ambiental, a ave aciona os seus mecanismos termorregulatórios para manter a temperatura corporal constante, porque elas são homeotérmicos. Então, se a temperatura começa a subir muito, ela começa a acionar os seus mecanismos termorregulatórios para manter essa temperatura corporal constante. Normalmente, a temperatura de conforto das aves ela está em torno de 18 a 26 graus. A temperatura crítica superior é quando todos os mecanismos, ela começa a acionar os seus mecanismos para manter essa temperatura corporal constante. Se a temperatura ambiente começa a subir demais, esses mecanismos não conseguem mais manter a temperatura corporal constante. Os mecanismos de transferência corporal adotados pela ave são os mecanismos sensíveis e os latentes. Então, quando a temperatura ambiente ela está um pouco mais baixa, acima da temperatura de conforto das aves, ela aciona suas formas sensíveis de transferência de calor, que seriam a condução, a convecção e a radiação. E a partir desse momento, quando esses mecanismos não conseguem mais manter a temperatura corporal constante e a temperatura ambiental continuar a aumentar, então ela aciona os seus mecanismos latentes, que seriam através da evaporação, ou seja, a ave começa a ofegar. Mesmo assim, se a temperatura ambiente começar a aumentar, esses mecanismos termorregulatórios não conseguem mais manter a sua temperatura corporal constante e aí ela pode vir a morrer por hipertermia. Algumas técnicas devem ser adotadas para manter essa temperatura ambiental dentro da zona de conforto térmico da ave, de forma que a ave possa expressar todo o seu potencial para a produção. A primeira delas são os princípios básicos construtivos, como a localização da granja, a orientação dessa instalação, os tipos de materiais que serão utilizados. Mas mesmo assim, adotando todas essas técnicas, muitas vezes a gente não consegue manter a temperatura ambiente dentro daquelas condições térmicas ambientais exigidas pelas aves. Daí então nós precisamos adotar alguns mecanismos artificiais para manter essa temperatura ambiente dentro de sua zona de conforto térmico. Então, os mecanismos artificiais para a manutenção dessa temperatura ambiental são a ventilação e o resfriamento. Para fazer essa ventilação, nós possuímos aí os ventiladores e também os exaustores. Os ventiladores, geralmente, eles são utilizados em sistemas com condicionamentos térmicos naturais, tá? Então, eles são menos tecnificados, as instalações, e com um custo menor de construção. Já os exaustores, eles são conjugados a um sistema de resfriamento evaporativo, normalmente uma placa evaporativa, funcionando como sendo um túnel de vento. Então eles succionam o ar de dentro da instalação para proporcionar aí o resfriamento da mesma por meio das placas evaporativas. E os sistemas de evaporação, nós temos aí os nebulizadores e as placas evaporativas. Tem alguns sistemas não muito utilizados no Brasil, que são os resfriadores acoplados a ventiladores. Então todas essas formas são utilizadas quando as condições climáticas
não permitem que a temperatura ambiente esteja dentro da zona de conforto térmico. O nível de tecnificação a ser adotado vai depender da condição econômica que o produtor vai querer, vai ter condição aí de adotar no sistema deles. De qualquer forma, seja ele um sistema mais simples ou um mais sofisticado, vai haver condição de se produzir a ave dentro das condições ideais para que ela possa expressar aí o seu potencial genético para a produção de carne. Algumas tecnologias aí adotadas para smartphones e também celulares têm nos auxiliado a monitorar as condições térmicas ambientais desses aviários. Esses sistemas, eles emitem alguns alertas de que a temperatura está acima, aumentando, e o produtor ele pode ter aí uma ação imediata, evitando que o estresse então calórico possa ocorrer. Este foi o Minuto Agro do Presente Rural. Muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando e seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima.